Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e as apostas do presidente Jair Bolsonaro em cima do ministro Paulo Guedes está repercutindo em todo o Brasil. As declarações que ele deu sobre uma possível quebradeira na economia, ou seja, o Brasil estaria quebrado, isso pode ter sido uma mensagem para o ministro Paulo Guedes. Alguns analistas dizem que não, outros, venhamos e convenhamos, dizem que isso poderá rolar cabeças. Pois é, futuro incerto na economia? Qual seria? Ou isso seria uma forma de desculpa? O presidente está decepcionado? E agora? E o que foi feito? Nada pode ser levado em conta? Por exemplo, o auxílio emergencial foi muito bem pela população, muito bem aceita, né? Foram 9 parcelas pagas que começaram com os valores de 600, depois foram reduzidos para as 4 últimas parcelas de R$ 300, mas a população aprovou e muito bem o que o governo, através do ministro da Economia, fez quando aprovou essas 9 parcelas do auxílio emergencial. A grande questão é por que não continuou para 2021? Porque o Brasil está quebrado, segundo o ministro, ou melhor, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Estaria decepcionado o presidente porque teria aprovado essas 9 parcelas do auxílio emergencial? E o bem, aquela ajuda que se viu aí para os trabalhadores, para não correr o risco de perder seus empregos, e seria uma quebradeira de postos de trabalho fechados, por isso que o presidente, através do ministro Paulo Guedes, aprovou bem, que é aquela questão dos valores reduzidos de salários e redução de jornada, e o governo pagou 25%, 50% até 70%, e os empresários, os trabalhadores, a população em geral, todos aprovaram esse projeto. Isso também não foi levado em conta? O que o presidente quis dizer quando falou que o Brasil está quebrado? Para que não houvesse mais pressão, para dizer, parem de pressionar, o auxílio acabou e não pode mais exigir nada. Não se pode exigir mais nada para 2021 porque estamos no fundo do poço. É isso o recado que o presidente Jair Bolsonaro disse? E aí alguns analistas falam, se chegou a esse ponto, então houve falha na economia. São muitas perguntas, mas de fato o presidente está decepcionado com os trabalhos do seu ministro, o todo-poderoso, o braço direito, Paulo Guedes. Pois é, ao dizer que o Brasil está quebrado, o presidente contradiz o seu próprio ministro. Afirmações recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes, são de que a atividade econômica do país apresenta trajetória de recuperação em V, ou seja, do jeito que caiu, subiu, V. Caiu a economia com a pandemia, mas voltou a subir. Bem, é o seguinte, a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil está quebrado vai de encontro às afirmações recentes do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Pois é, isso está repercutindo em todo o cenário econômico, todo o mercado financeiro, pois a atividade econômica do país apresenta trajetória de recuperação em V, ou seja, com a retomada na mesma velocidade da queda causada pelos efeitos da pandemia. Oficialmente, a equipe econômica espera que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresça 3,2% esse ano, depois de um tombo previsto de 4,5% em 2020. Tanto Guedes quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, inclusive alguns especialistas dizem, caso o ministro Paulo Guedes caia, poderia ser o novo ministro Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Analistas dizem isso. Os dois defendem a vacinação em massa da população como essencial para que a economia de fato se recupere em 2021, porque assim toda a população imunizada, vacinada, esqueceria uma pressão ou esqueceria o auxílio emergencial, uma exigência de um novo plano de assistência para 2021, e aí tudo voltaria ao normal. As indústrias, o comércio, as escolas, os trabalhadores, os informais, enfim, esse é o plano, focar em vacinação. No último ano, o governo precisou se endividar mais para bancar o aumento das despesas de combate à Covid-19. A combinação da maior necessidade de financiamento com a aversão ao risco dos investidores, turbinada pela desconfiança em relação à continuidade do processo de ajuste fiscal no Brasil, levou o Tesouro a concentrar boa parte das emissões em títulos de prazo mais curto. O Tesouro começa 2021 com uma futura trilionária, olha só, o Tesouro começa esse ano com uma fatura,
Isso que os economistas estavam esperando desse futuro 2021. E aí, o Tesouro começa esse ano com uma fatura trilionária a ser paga aos investidores. A dívida que vence esse ano já somava 1,31 trilhão de reais no fim de novembro do ano passado, valor que deve crescer com a incorporação de mais juros. O desafio chega num ano decisivo para ditar os rumos das reformas consideradas essenciais para o equilíbrio fiscal do país e, consequentemente, para a capacidade de pagar toda essa dívida no futuro. O volume de vencimento nesse ano equivale a 28,8% do estoque de toda a dívida pública interna e já representa quase o dobro da média de resgates nos últimos 3 anos. Mesmo assim, a equipe econômica liderada pelo seu ministro Paulo Guedes sempre diz estar bastante tranquila em relação ao refinanciamento dessa dívida. Pelo cenário traçado pelo Ministério da Economia, o Brasil deve acumular 13 anos de rombos sucessivos nas contas públicas, com despesas maiores do que receitas desde 2014. O país deve manter essa tendência até, lamentavelmente, 2026. Olha só, seria mais 5 anos de arroxo. A expectativa é de que as contas públicas só voltem ao azul em 2027. É muita incerteza, é muita tensão. E aí, o presidente, quando falou que o Brasil está quebrado, alguns analistas dizem que ele usou isso e aí foi direto para o ministro Paulo Guedes. Será que Paulo Guedes é que vai pagar a conta de tudo isso? Cabeças poderão rolar? Bem, analistas dizem que sim, inclusive dizem que o próximo ministro poderá ser o presidente do Banco Central, né, o Neto. E aí outros dizem que não. Esse recado foi só para diminuir a pressão da imprensa, da população, dos especialistas, dos influenciadores, enfim, dessa pressão que está sendo dada ao governo federal para que continue pagando uma prorrogação do auxílio emergencial nesse ano 2021, pelo menos nesses 3 primeiros meses, até março. A pressão agora está sendo dada também sobre cadê o Bolsa Família? O Bolsa Família, um novo Bolsa Família revolucionário, que vai pagar em média R$200, pessoas que recebiam R$ 41, R$ 89, já vão voltar a receber agora, a partir do dia 18 de janeiro, com o final do NIS 1. E hoje, dia 6 de janeiro, uma quarta-feira, nada foi divulgado sobre o novo Bolsa Família que o ministro Onyx Lorenzoni tinha prometido e que estava aguardando um ok do presidente Jair Bolsonaro. São muitas perguntas para poucas respostas. E você? O que é que acha disso, tudo isso? Dá a tua opinião. O Brasil está num futuro incerto. Foi uma desculpa do presidente dizer que o Brasil está quebrado? Ou realmente o Bolsonaro está certo? O presidente foi sincero quando disse isso. O Brasil está quebrado e vai demorar a voltar a economia. Mas quem vai pagar o pato é a população. 48 milhões de pessoas não têm trabalho. 48 milhões de pessoas deixaram ou vão deixar de receber o auxílio, que acabou agora no dia 31 de dezembro, e aí como vai ficar a situação dessas pessoas? É muita indecisão. E o mercado, lógico, o mercado cobra. Os analistas cobram, a população cobra. Cadê o novo Bolsa Família? E aí, qual é a sua opinião? O presidente está certo? O presidente está decepcionado? Eu vou deixar com você dar a sua opinião, tá? É importante saber o que é que você entende, porque tudo isso reflete nos mais humildes. A economia não gira, o comércio não gira, a indústria fica difícil, o governo vai focar agora em antecipar 13º, FGTS emergencial, antecipar PIS/PASEP para tentar injetar a verba no mercado nacional. As vacinas foram suspensas as compras, porque os valores, em média, custavam 13 centavos seringas, agulhas, e só porque o Brasil teve interesse em comprar aí milhões de vacinas, ou seja, de seringas e agulhas, o valor subiu de 13 centavos para mais de 40 centavos, ou seja, quase triplicou o valor. O presidente disse, não dá. A gente comprou quanto até agora? 2,7% de todas as seringas e vacinas. Falta mais de 97% para poder imunizar toda a população. Isso, compras de vacinas e seringas. E aí o presidente disse isso, que estão se aproveitando, querem atravessadores, mercenários, querem se aproveitar do Brasil nesse momento. O presidente diz, então está suspenso. O Ministério da Saúde suspendeu compras de seringas e
seringas e agulhas. O presidente disse, fiquem calmos, que as prefeituras e os governos estaduais têm seringas e também agulhas suficientes para, pelo menos, para essa primeira demanda de vacinação. E o cenário segue indeciso. São muitas situações que a gente começa a observar. Parece até que o Brasil está começando a ficar sem controle, porque um cobra de um lado, falta dinheiro aqui. E aí? Eu vou deixar com você agora, tá? Não vou falar mais nada, é com você, dá a sua opinião. Não esquece, dá um joinha, é importante você fazer isso aqui, dá essa moralzinha nesse vídeo, você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, tá certo? Aqui é para você se inscrever, aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui, onde tem o nome aqui, inscrever-se destacado em vermelho, ok? Combinado? Fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações para que, quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Qual é a sua opinião, hein? O futuro incerto é uma desculpa, o presente foi verdadeiro quando disse que o Brasil está quebrado. Ele está decepcionado. Essa mensagem foi para diminuir a pressão dos brasileiros, pedindo um auxílio, pedindo um novo decreto. Analistas dizem que essa mensagem também é uma decepção por parte do ministro Paulo Guedes. Será que o presidente está decepcionado? Dá a tua opinião, é importante. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.